Mas eu queria, na verdade, Dani, além de agradecer, como eu já agradeci, começar pedindo para você trazer um pouquinho da sua história. Quem que é a Daniela, né? Quem que é a Dani? De onde ela veio? Como é que foi o início da sua carreira? Conta um pouquinho para gente. Tá, eu sou a Daniela, eu tenho 46 anos, eu tenho uma origem, assim, de minhas avós, eles vieram parar no Brasil porque eles estavam fugindo de guerra, então eu sou de uma família que minha mãe e meu pai nasceram no Brasil, mas todos os meus avós vieram de fora. E quando eles vieram para o Brasil, eles, na verdade, deixaram tudo que eles tinham, eles começaram tudo do zero aqui, sem falar a língua. Eles vieram da Polônia, da Croácia e da Síria. Então, eles não falavam a língua, eles tiveram que começar tudo do zero. E o meu pai e a minha mãe aprenderam a como a gente tem que ser super resiliente e tem que acreditar que é possível ser melhor amanhã do que a gente foi ontem. E com base nisso, o meu pai foi o primeiro da família a fazer faculdade, fez USP, conseguiu trabalhar numa multinacional IBM durante muitos anos, e com base naquilo, aquilo foi o que me fez querer também trabalhar numa grande multinacional, né? Que me fez querer trabalhar numa grande empresa. Então, eu fiz administração de empresas, e o meu primeiro estágio foi na IBM, porque eu queria muito começar a aprender naquela empresa. Eu fui bailarina clássica há 15 anos, e eu acho que isso moldou muito a minha história e a minha vida, porque como eu costumo dizer, que várias vezes eu subi num palco, numa sapatilha de ponta, com os meus pés sangrando, porque essa é a vida da bailarina. Então, durante a minha vida, tudo que eu conquistei, eu aprendi que precisa de esforço, dedicação, muita coragem, muita insistência, muita resiliência. E aí eu entrei no mundo das multinacionais, foi meu primeiro emprego, que me ajudou muito a entender o que era esse mundo tão complexo, tão matricial. E de lá eu fui ter uma experiência na Unilever, onde eu fiquei por 10 anos. Eu fiquei 7 anos na Unilever América Latina, 3 anos na Unilever Brasil. Depois da Unilever, eu fui para a Heineken em 2010, quando a Heineken não existia, e fui uma das pessoas que ajudou a construir a marca Heineken no Brasil. Fiquei de 2010 a 2016, e no final de 2016 fui para a PepsiCo, e hoje eu estou como vice-presidente de marketing da PepsiCo há 4 anos, para a área de alimentos. Na PepsiCo a gente tem 2 grandes divisões, a gente tem a divisão de bebidas e a de alimentos. Eu cuido de marcas muito difíceis, como Doritos, Ruffles, Lay's, Cheetos. É muito difícil, mas os meus filhos adoram. Comem à vontade. Eles não comem à vontade, porque a gente fala que sempre tudo é uma questão de equilíbrio. Mas quando eu fui para a PepsiCo, a minha filha falou: mãe, eu posso falar para todo mundo que você é a dona da Doritos? Eu falei: não sou a dona da Doritos, filha, mas eu trabalho onde fazem Doritos. Mas, enfim, tentei dar só um panorama de uma trajetória que não é uma trajetória tão simples. Passei por muitas coisas que eu vou te contar hoje nesse papo, mas sempre trabalhei em marketing na minha vida toda. E desde muito jovem eu queria ser a número 1 de marketing de uma empresa. Eu não tinha muita certeza que lugar era esse, que marca, que categoria, que segmento, mas eu sempre almejei chegar na cadeira que eu estou. Legal, legal. E uma história super legal. Essa sua trajetória de bailarina diz muito sobre quem você é, né? E muito sobre como você construiu a sua carreira. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas tem muita gente que não conhece a PepsiCo. Você trouxe essa visão, marcas, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Eu queria te perguntar sobre a PepsiCo. O que te deixa orgulhosa de trabalhar lá, né? O que tem ali dentro que você fala assim, caramba, isso aqui, ou um projeto, ou qualquer coisa do tipo que você fez ali dentro, que você fala assim, super legal isso aqui, é muito legal estar aqui dentro. Eu acho que, assim, porque eu fui para a PepsiCo é parte disso. A PepsiCo hoje tem 46% de mulheres em cargos de liderança. Legal. Então, é uma companhia que investe demais na equidade de gênero. E acho que não só de gênero, em várias outras frentes. A gente tem grupos de afinidade de negros, LGBT, gerações, pessoas acima de 50 anos, mulheres,
pessoas com deficiência. Então, é uma empresa que tem os valores muito sólidos na questão de uma maior representatividade, uma maior diversidade de pensamento, de experiências, e investe muito na questão da mulher em cargos de liderança. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar na PepsiCo, porque eu acho que a gente tem que estar num lugar onde a gente acredita muito também que os nossos valores sejam semelhantes aos valores no lugar onde a gente trabalha. E, particularmente, eu acho muito, muito poderoso o trabalho que é feito com Doritos Rainbow, na PepsiCo como um todo, e principalmente no Brasil, que é como a gente impacta, como a gente devolve para a sociedade um impacto e consegue transformar um produto e 100% do lucro desse produto a gente fazer doações para organizações não governamentais que acolhem pessoas que são muitas vezes marginalizadas ao se colocar, ao dizer que estão dentro da comunidade LGBTQIA+. Então, acho que esses são os projetos que a gente olha e dá muito orgulho, porque não é só sobre fazer marketing, é sobre fazer marketing com propósito, é ter um impacto, usar o privilégio das marcas para impactar positivamente a sociedade. Eu acho que esse é algo que está bastante forte no DNA da PepsiCo. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, super legal e inspirador trazer essa visão da PepsiCo em relação à representatividade, minorias e etc. E a gente está vendo isso cada vez mais. Isso é um tema extremamente importante nos dias de hoje, né? A gente está num mundo que ele é assim, predominantemente masculino em cargos de liderança, e você é um exemplo, né, da contramão, não única, mas talvez lá atrás sim, né? De mudança, ou de um início de uma mudança, né? E eu tenho uma pergunta para você, mas só me mandaram uma mensagem. Você me ouve bem, Dani? O áudio está saindo Eu te ouço bem. Legal. Te ouço bem. Show de bola, perfeito. As pessoas me ouvem também bem, será? Então, falaram que estavam ouvindo perfeitamente, só que a minha saída estava baixa, mas talvez seja específica. Eu te ouço bem, Flávio. Perfeito, show de bola. Então, assim, voltando nessa pergunta, né, de um mundo predominantemente masculino em cargos de liderança, como que foi para ti, né, assumir cargos de liderança, de gestão, ou uma super executiva como você é? Quais foram os desafios, né, que você enfrentou, preconceitos, se é que existem, a gente sabe que existem, e talvez, né, os seus conselhos para as minorias ou para as pessoas que querem conquistar os seus espaços, sejam, né, qualquer tipo de minoria. Então, eu tenho 46, como eu falei. Então, há 26 anos atrás, quando a gente olhava para um board de uma companhia ou para a alta liderança de uma grande companhia e de muitas empresas, a gente só via homens. E eu acho que o maior desafio que eu tive na carreira foi falta de referência. Eram pouquíssimas mulheres. Então, eram pouquíssimas mulheres. E para uma mulher estar lá, na verdade, ela precisava optar em não ter uma vida pessoal, não casar, não parar para ter filhos. Então, durante muito tempo, como jovem no mercado de trabalho, eu me perguntava, mas será que então eu posso chegar lá? Será que em algum momento da minha carreira eu vou ter que fazer uma escolha realmente radical entre ter a minha família e ter uma profissão? E algumas mulheres que estavam, pouquíssimas mulheres que estavam naqueles cargos de liderança, elas foram muito importantes para mim. Porque eu, ao vê-las ali, eu falava, bom, se elas estão lá e pararam e tiveram filhos e continuam crescendo e continuam se desenvolvendo, então acredito que há um caminho. Mas a falta de referência naquele momento, ela era muito forte, assim, era algo que talvez os homens nunca vão saber o que é isso, porque eles sempre olharam para cima e sempre viram homens em cargos de liderança, então não existia nada que mostrasse para eles ou fizesse com que eles se questionassem se eles poderiam chegar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é super... Eu sempre falo que as mulheres precisam de liderança, elas precisam ver que outras mulheres também estão crescendo, estão ascendendo, estão sentando em cadeiras que antes só homens sentavam. Então, muitas vezes eu fui a primeira e única mulher sentada naquela reunião. Muitas vezes existia um código no qual eu não participava, porque eu era uma mulher e ninguém fazia não tinha a menor intenção de tentar me incluir na conversa. E demorou um pouco, Flávio, para eu entender que o que eu estava fazendo não era só por mim,
era um legado que eu ia deixar para outras mulheres que poderiam vir na sequência. Demorou para cair essa minha ficha, que não era só sobre a minha carreira profissional, era sobre o impacto e o legado que uma mulher sentada naquela cadeira e se colocando e colocando temas para serem debatidos que talvez se não tivessem homens ali, aquilo não aconteceria. Não tivessem mulheres ali, aquilo não aconteceria, perdão. Então, eu acho que esse, para mim, foi assim, um grande desafio, que é como que eu olho para algumas mulheres e fico nelas, assim, falando, não, se elas estão lá, eu também vou estar. Porque, por exemplo, um papo como esse, ou as frentes que hoje tem nas empresas para a equidade de gênero, elas não existiam naquela época. Ninguém nem contava quantas mulheres estavam em cargos de liderança. Isso não era nem um tópico, né? Então, eu passei por preconceito, eu passei por assédio, eu escutei na minha vida que eu não tinha a menor competência para ser vice-presidente, que eu não tinha talento, que eu já tinha chegado no meu máximo, no meu limite, que dificilmente eu iria crescer mais. Então, eu acho que tem algumas pessoas que a gente encontra na nossa trajetória que elas têm um hobby de tentar nos destruir. E isso, eu acho que é importante dizer que foram homens e mulheres. Não foi uma questão de gênero. Tiveram mulheres que me apoiaram muito, como também tiveram mulheres que não foram legais comigo, como também tiveram homens que não foram legais, mas tiveram homens que me estenderam a mão de uma forma incrível, como me promover durante a minha licença maternidade. Então, eu sinto que isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, então não dá para generalizar e dizer que... eu já ouvi mulheres comentando, mas se for uma mulher, ela vai parar para ter filhos. Mulheres fazendo esses comentários, né? Então, e aí eu desenvolvi uma técnica muito sofisticada, que é entra aqui e sai aqui. Porque se eu fosse escutar tudo que tinham me falado e eu tivesse acreditado, eu jamais estaria sentada aqui nessa cadeira hoje. E aí que eu faço o meu paralelo com o balé, né? Porque no balé, muitas vezes, você tem que lutar contra a sua própria performance, né? Então, naquele momento, você tem que focar em você, em como você vai dançar. E entendendo que você dançando bem tem um contexto de equipe que também é muito poderoso, porque você dançar bem sozinha não significa nada num corpo de baile. Mas aí eu comecei a entender eu dentro do contexto e eu em busca do meu grande objetivo. Mas o que eu poderia dizer para as pessoas que estão hoje nos escutando é que, sim, vocês vão escutar pessoas dizendo que vocês não são competentes muitas vezes. Vocês, às vezes, vão ver pessoas que não vão apostar em vocês. E vocês são as pessoas que precisam apostar em vocês. Nunca deixe ninguém te colocar num lugar que não é o lugar que você acha que você está no seu máximo potencial, que você pode chegar. Porque vão ter pessoas no caminho que vão tentar fazer isso, te colocar numas caixinhas. Não aceitem. Se vocês acreditam que vocês podem ir muito mais, que vocês têm capacidade de crescer, acreditem nisso. Olhem para vocês mesmos, coloquem isso dentro de vocês e sigam o caminho de vocês. E sempre pensem, esse passo, ele está me levando mais perto ou mais longe da onde eu quero chegar? Mas definam onde vocês querem chegar. Isso é super importante numa carreira. Legal. Dani, super inspirador o que você trouxe e o que você falou sobre ser a primeira, o ser uma pioneira, o entender o seu papel naquela situação e naquele contexto, talvez é muito importante, né? E aí talvez a mensagem que eu queira agregar aqui é que a gente vai ter momentos desafiadores, solitários, onde a gente vai sentir de fato sozinhos, né? E desamparados. Mas se a gente entende que talvez aquela sua experiência vai te tornar melhor, e vai de fato, que são nesses momentos que a gente evolui, e que talvez aquilo impacte e inspire outras pessoas, você está pensando naquilo que você vai deixar para a sociedade. Então, eu não tenho dúvidas que quando você olha para trás, né, ali numa sala sozinha, só com homens, né, fofoquinha, sem te envolver, hoje você está talvez numa companhia que tem quase, né, metade dos cargos de liderança com mulheres, pessoas que estão ali do seu lado. Então, assim, super legal ver essa construção e ver que você fez parte disso e que, mais importante, você já visualizava isso, né? Você já tinha uma ideia de ser um agente de transformação em cima disso. Então, assim, super legal e super inspirador. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Imagina,
Hoje, realmente, olho para trás e falo, nossa, eu não tinha a menor noção de como eu estava, assim, com um facão, assim, cortando, assim, o matagal para poder passar. Mas é isso, e a gente precisa, e tem como eu, tem muitas mulheres super potentes e fazendo exatamente o mesmo papel, e a gente precisa de outras mulheres vindo atrás da gente, né? Assim, a gente precisa que aí as mulheres vão ocupando esses espaços. A gente publicamente, a PepsiCo já publicou que a gente tem a meta de chegar em 2025 com 50-50, então isso é uma meta da companhia. E eu acho que está na mão de cada um de nós, né? Na hora que a gente tem, por exemplo, vai repor uma vaga na sua área, você tem uma vaga e você só aceita currículos de homens e não questiona se você pode ter dois currículos de homem e 2 de mulher, você não está dando nada de graça para ninguém, você só está dando oportunidades para que mulheres provem que elas também podem estar sentadas naquela cadeira. Então, acho que esse é um exercício que eu faço junto com o meu time, no quanto é também a nossa responsabilidade de olhar e trazer a representatividade e trazer realmente um quadro muito mais diverso e não simplesmente delegar para a área de RH, assim, sabe? É o RH, assim, o quanto nós estamos buscando e estamos trazendo perfis diferentes para dentro das empresas. Legal, super legal. Você citou algumas boas pessoas que te impactaram, né? Sem citar nomes, mas você trouxe pessoas que talvez te promoveram, né? Numa licença maternidade, né? E que te inspiraram, né? Ou te impulsionaram a ser melhor. E eu queria entrar no tema da nossa live, que é liderança e impacto, né? Então, quando a gente fala de liderança, né? E você é uma líder há muito tempo e a gente percebe o quão humana, quão inclusiva, né, e quão competente você é e quanto você segue uma linha de empoderar e tirar o melhor das pessoas. O que um bom líder precisa ter? Né? O que um bom líder ele tem de fato para executar o seu papel de líder? Eu acho que a primeira coisa é conseguir inspirar as pessoas a acreditarem nelas mesmas. Porque quanto mais você acredita em você, no seu potencial, mais você vai fazer um melhor trabalho. Então, eu falo que a questão da liderança é menos sobre dizer o que você tem que fazer e mais como que você consegue realmente fazer com que aquelas pessoas olhem e falem, é para lá que a gente vai, é para esse movimento que a gente vai fazer. Então, eu acho que tem uma questão de realmente conhecer a sua equipe, entender como que você consegue inspirá-la, gerenciá-la, e muitas vezes até momentos difíceis, porque todas as empresas passam por isso, todas as marcas passam por isso, por momentos mais difíceis, por momentos melhores, mas como a gente pode se unir? Eu acho que também, quando eu penso hoje, eu tenho 70% da minha equipe são mulheres e é uma turma muito jovem, né? Eu fico olhando o quanto, por exemplo, eu estar numa reunião e de repente eu virar, agora a gente não fala mais isso, mas né, num passado não tão distante, olha, eu vou ter que sair mais cedo porque eu vou levar meu filho no médico. O quanto aquilo tem um impacto positivo também de liderança perante elas, que é o que isso significa? Significa que é uma líder que se permite ter uma vida pessoal, é uma líder que, se eu precisar fazer isso, também não vai... Eu não acredito muito nas hierarquias tão estruturais. Eu acredito que as pessoas trabalham porque elas acreditam nessa visão maior que a gente tem e é para lá que a gente está indo. Então, eu acho que uma liderança mais humana, sabe? E isso aqui não significa que eu não vá cobrar das pessoas. A minha régua é super alta. Eu acho que a gente tem que realmente entregar o extraordinário, porque o ordinário tem muita gente entregando. Então, não é sobre uma questão de passar a mão na cabeça, mas é uma questão de ter a sensibilidade, de entender quando é preciso puxar e quando é preciso estar trabalhando junto. Eu acho que essa coisa da proximidade é super importante também. Eu não sou uma pessoa que controlo os horários das pessoas. Eu prefiro trabalhar com o grande objetivo de uma grande entrega. E é aí que eu consigo motivar. Então, é interessante porque acabou de saiu o World Economic Forum, ele fez uma publicação recente sobre os 10 skills do líder de hoje e os 10 skills do líder de 5 anos atrás. Yeah. E a maioria dos skills, dos comportamentos que estavam ali, eram soft skills, não eram hard skills.
Era sobre ter a escuta do outro, era sobre como você motiva, como você é criativo, como você consegue olhar para uma situação super desafiadora e ter a resiliência para conseguir. Era muito menos sobre um pensamento super analítico. E eu acho muito interessante que isso esteja acontecendo agora. Eu acho que a gente conseguir entender a responsabilidade do cargo que a gente tem. Hoje eu estou numa posição que eu impacto 200 milhões de pessoas todos os dias com essas marcas. Né? É uma responsabilidade gigante, porque eu poderia estar levando uma mensagem através de uma campanha super... eu poderia estar levando algo clichê ou replicando um modelo que não faz mais sentido, poderia estar objetificando as mulheres, eu poderia estar reforçando o estereótipo negativo, e a gente tem uma responsabilidade enorme em, talvez, na verdade, levar uma mensagem que a gente vai desafiar o status quo, ou o que a gente achava que era normalidade não é mais, a gente precisa mudar isso. Então, isso que eu acho que é gerar impacto também. Quando a gente faz um trabalho, por exemplo, esse ano a gente fez uma doação de R$1 milhão a 10 ONGs que acolhem pessoas, principalmente trans. Isso é gerar impacto. Isso que eu estou devolvendo para a sociedade, principalmente no momento como esse ano, onde muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas tiveram uma dificuldade enorme econômica. Então, quando eu penso na responsabilidade que a gente tem como líder ao liderar uma equipe, mas a responsabilidade que a gente tem como líder ao usar o privilégio das marcas para gerar um impacto positivo na sociedade, porque ao fazer isso, essas marcas vão ser mais relevantes, a gente vai gerar mais crescimento. Eu acho também, Flávio, que durante um determinado momento teve muito olhar sobre quem gera crescimento e quem faz uma ação social, como se as coisas fossem totalmente dissociadas. Para mim, marcas que têm impacto positivo são as marcas que vão conseguir estar muito mais relevantes e ter uma vida muito mais longa versus marcas que são ou oportunistas ou que realmente não estão nem um pouco preocupadas com os consumidores e com as pessoas. Então, eu vejo essa interseccionalidade muito grande para uma construção de crescimento sustentável do negócio. Né? Vamos pensar, no Brasil, a gente chama as maiorias de minorias. A gente chama os negros, que são 56% da nossa população, de minorias. A gente chama as mulheres, que são quase 52% da nossa população, de diversidade. Então, a gente ainda tem um viés inconsciente muito grande. E se como marca e como empresa, eu não represento bem as mulheres, que são 80%, que está na mão dela, 80% da decisão de compra dos nossos produtos, eu simplesmente não estou sendo relevante para elas como pessoas. Por que elas vão comprar as minhas marcas? Por isso, para mim, tem uma intersecção gigante. Né? E por isso que eu falo sobre liderança e impacto, que impacto que a gente está gerando na sociedade. Né? Se eu tiver uma campanha que eu só mostrar pessoas brancas, eu estou falando só com metade por cento da população. Eu só quero falar com metade por cento da população. Tem um dado no Brasil que 65% das pessoas não se veem representadas na comunicação das marcas. Né? E assim, quando a gente começa a entender isso, você começa a ter uma consciência de que a tua liderança pode causar um impacto muito grande nas decisões que a gente faz, né, e que a gente toma, e o quanto isso eu tenho uma equipe incrível, extraordinária, que olha para isso e fala, é para lá, porque não é só a Daniela, é uma equipe inteira de pessoas, ninguém faz nada sozinho, que também está olhando para isso e falando, eu também quero gerar impacto, né, então eu acho que essa é uma jornada interessante. Legal. Dani, você me falou várias coisas super legais, eu lembrei tanto de bons líderes que eu tive, quanto aqueles que talvez não eram tão preparados para aquelas lideranças, né? E acho que o impacto de uma liderança boa, ele é muito grande, o impacto também de uma liderança negativa, ele é muito grande, muitas vezes até maior, né? Sim. Então, eu entendi que a sua crença de liderança, ela passa por uma liderança inclusiva, uma liderança que impulsiona, que desperta o melhor, que inspira, que representa as pessoas e traz para as pessoas uma experiência, uma jornada, né, rica e cada vez mais humana. Agora,
tem muita gente que não tem essa realidade. Eu queria muito ser gerenciado por você em algum momento. Ou outras pessoas devem estar sonhando, né, em ter líderes Eu como sou você. brava também, tá, gente? Então eu não quero mais. Brincadeira. Brincadeira. Eu sou brava também. Mas o ponto é, quando a gente não tem uma boa liderança, quando a gente não tem aquela liderança que inspira, que eleva, que te faz crescer melhor, qual que é o nosso papel? Porque tem muita gente que fala, puxa vida, é culpa do meu líder. Qual que é a sua visão sobre isso? Quando alguém fala, não tem um bom líder, não progrido porque eu não tenho um bom líder e é culpa dele. Como é que você enxerga isso? Olha, eu já tive líderes também horrorosos, tá? Na minha trajetória. Pessoas que agregaram pouco ou que, de alguma forma, tentavam me boicotar. Eu prefiro sempre ser mais protagonista do que me vitimizar, tá? E o que acontecia para mim, na verdade, o exercício que eu fazia é o que essa pessoa está fazendo comigo, eu não quero fazer com quem trabalha comigo. Então, eu pensava muito sobre... Você ter um líder que não é tão legal, muitas vezes te faz aprender ao que você não quer ser para os outros. Te faz aprender o que não é um bom líder. E isso também não é ruim você aprender na sua trajetória profissional, porque vai começando a te dar a perspectiva do que inspira, impacta e engaja um colaborador e o que não. E aí você vai saber exatamente, você vai ter a lista de tudo que não fazer com a sua equipe e não replicar este modelo. Então, eu sei que é difícil, porque você fala, poxa, mas essa pessoa não é um bom líder. Mas a gente sempre tira algum proveito dessa história, no sentido de que, bom, ele não é um bom líder, então eu vou aprender tudo que eu não quero replicar. E, ao mesmo tempo, eu sempre olhei para outros líderes na organização, porque você pode ter o seu líder direto, mas você pode ter líderes indiretos. E eu sempre olhei para outros líderes na organização que eu sabia que poderiam me dar coach, poderiam ser mentores, ou poderiam estar com projetos que eu poderia também fazer parte desse time. E de repente eu poderia ter esse duplo papel, desde que eu entregasse tudo para o meu chefe. Mas eu sempre busquei também olhar outras oportunidades dentro da companhia, que eu sei que a companhia precisava de braço, eu poderia oferecer, e eu poderia ter um outro tipo de liderança. Então, se eu não tinha inspiração no meu chefe, eu buscava outras inspirações dentro da empresa que pudessem me ajudar a continuar crescendo. E eu acho que tem uma questão que contra resultados é muito difícil. Então, assim, eu sempre tentei olhar e falar como que eu posso entregar um bom resultado, mesmo não estando motivada por esse líder, porque eu sei que ao entregar um bom resultado, tem sempre alguém olhando. Quando você faz um bom trabalho, tem sempre alguém olhando. Então, às vezes, foram momentâneos eu estar com um líder que não era tão bacana, e justamente por eu entregar um super resultado, eu passava para um outro líder. Então, eu pensava sempre nisso como, ao invés de eu me afundar, eu me apagar e eu ficar como uma vítima, eu ia para cima, no sentido de, então, eu vou fazer um melhor ano, porque eu fazer um melhor ano, eu vou sair daqui, eu vou para um outro lugar melhor. E não é sendo muito ingênua, não é isso, sendo um pouco assim romântica. É sobre entender que assim as pessoas vão estar olhando para o seu resultado, as pessoas, gente boa, todo mundo quer puxar para o seu time. Então eu sempre pensei nessa questão de me motivar e achar motivação dentro de mim, de coisas que me faziam entregar, independente de uma liderança, se não era uma liderança tão boa. Eu sei que é difícil, porque às vezes tem líderes que são realmente não muito legais com as pessoas, mas se cerque de pessoas bacanas nesse sentido, assim, se cerque de pessoas que você admira. Quantas pessoas na PepsiCo me pedem para eu ser mentora? E é super bacana você dar essa mentoria, porque você vê que às vezes as pessoas precisam de algum tipo de guia para conseguir entender que ali dá para eu achar minha motivação. Então, assim, olhe para as pessoas que você admira, diga que você as admira e pergunta se você pode ter sessões a cada 2 meses sobre coaching, sobre mentoring. Isso também desenvolve o mentor, a gente também se desenvolve com isso em termos de liderança, sabe? Eu acho que isso é bastante importante também, que pouca gente faz. As pessoas têm vergonha de pedir, elas não fazem, elas acham que elas vão incomodar. E às vezes não, às vezes você pode ser
um parceiro incrível para um mentor que pode... É muito raro, pelo menos, eu acho muito raro quando uma pessoa chega para você e te admira e fala, você pode ser meu coach, o meu mentor? É muito raro que as pessoas falem não. Até porque você está chegando nelas e dizendo que você as admira e que você gostaria que elas te ajudassem na sua trajetória. Isso eu acho também, os homens fazem muito isso. As mulheres fazem muito pouco isso. É mesmo? Tem um dado também que é super interessante, que é quando tem uma posição aberta e as pessoas olham qual que é o pré-requisito, quando a mulher tem mais ou menos uns 60%, quando a mulher tem 70% de todos os pré-requisitos, ela fala, eu não vou me inscrever porque ainda faltam 30%. Quando os homens têm de 50% a 60% dos requisitos, eles falam, eu estou pronto, eu me inscrevo, eu vou e eu me desenvolvo na cadeira. Esse é um dado assim, de grandes empresas compartilham esses dados. Então, é um pouco isso, assim, como a gente vê e o quanto a gente também está sendo, né, essa coisa de se autoflagelar de que nunca estou pronta. Tenha coragem. Hoje a gente teve um papo com... Eu chamei o Mário Sérgio Cortella para fazer um papo de final de ano para o meu time. E ele falou algo que eu acho super, super importante. Ele falou assim, a sorte segue a coragem. Quando você tem coragem, quando você vai. E a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a capacidade de enfrentar o seu medo. Então, quando a sorte segue a coragem... Porque muita gente olha para mim e fala assim, nossa, você teve sorte, né, Dani? Uhum. Eu não sei se eu tive sorte, eu só fui atrás da minha sorte, sabe? Então, enfim, essa é a mensagem que eu deixaria para pessoas que hoje não têm um chefe tão bacana, que é possível resistir e vai chegar um chefe legal. Mas eu acho que a grande lição aqui, Dani, que você traz apesar de influenciar, não deve definir, né? Quem define a sua carreira é você, sou eu, é você, é todo mundo que está participando aqui. Ter um chefe legal, não conte com um chefe legal. Ter um chefe legal pode ser um plus, pode ser legal, né? Mas se você não tiver, boa, vai para cima, dá resultado. E o que você falou é verdade, não tem nada mais importante que dar resultado, né? O que te fortaleça, né? Quando você dá resultado, você não dá margem, né, para ninguém falar, puxa vida, mas a Dani... Não, você dá resultado, acabou, entendeu? Então, assim, dar resultado é padrão, né? Você tem que dar resultado standard, básico, né, dar resultado. As outras coisas vão acontecer. Lembrando que você é o dono da sua carreira, né? Os chefes, eles são momentâneos. Você não, né? As empresas, elas são momentâneas, né? Você passou por várias empresas até estar hoje aqui. E não, assim, não sei, né, o que você pensa, mas acho que você não vai se aposentar aí, né? E daqui a pouco é um ciclo que passa. Então, assim, a nossa vida ela é cíclica, né? E o que a gente tem que entender é que aquele momento ele vai passar. O que eu aprendo com aquele momento, né? O que eu tiro daquele momento? É boa, e vai passar. E vão vir outras oportunidades. Então, você é o dono, você não passa, né? E você é o dono de tudo que deve acontecer na sua vida. Então, eu gostei muito e entendi dessa forma e fortaleceu isso para mim. Tem uma metáfora que eu gosto muito, que um chefe homem me disse quando eu era bem jovem. Ele falou assim, Dani, pensa o seguinte, pensa num passaporte. Quando você tem um passaporte e você viaja para diferentes lugares do mundo, por exemplo, se você vai para a Argentina, tem lá um carimbo da Argentina. Se você vai para os Estados Unidos, tem lá um carimbo dos Estados Unidos. Quando alguém abre o seu passaporte, ela fala, nossa, essa pessoa foi para um país da América do Sul, depois essa pessoa foi para os Estados Unidos, depois essa pessoa... E aí ela mais ou menos entende que tipo de cultura você foi exposto ou que experiências você viveu, né, nesses países. A sua carreira e o seu currículo é um passaporte. Legal. E cada experiência que você tiver é um carimbo no seu passaporte. Ela pode ser uma experiência com um chefe legal ou com um chefe ruim, mas aquela experiência que só você está tendo, ela vai contribuir para o seu currículo, de alguma maneira. Porque pode ser que a tua viagem no Chile foi menos legal que a sua viagem para os Estados Unidos, mas alguma coisa aquilo te ensinou. Então, olhar para isso como... Para mim, eu sempre pensava assim, olha, eu estou agora nessa posição e eu tenho esse objetivo. Não é o objetivo que eu acho mais legal do mundo hoje. Legal. O que eu vou aprender com isso?
Ah, eu vou aprender a ser mais analítica, eu vou aprender mais de finanças, ou eu vou aprender mais de supply chain, de manufatura, porque eu estou numa marca que tem pouco investimento e tem que fazer muito trabalho de racionalização de portfólio. Eu vou aprender sobre isso. Quando eu tiver uma marca que tiver muito investimento, eu vou aprender sobre comunicação, eu vou aprender sobre digital, eu vou aprender sobre posicionamento de marca. Mas aquela experiência que eu tive numa marca que eu não tinha tanto dinheiro, ela é tão importante para mim, para o meu futuro, de onde eu quero chegar, quanto a marca que tinha dinheiro. Sim. E muitas vezes a gente fica olhando e fala assim, é que a minha marca não tem dinheiro, a marca do outro tem muito dinheiro, então o outro está mais na frente do que eu. Não olhem para o lado, olhem para o que vocês têm e entendam o que isso contribui para o seu desenvolvimento de carreira. Às vezes, aquela experiência de ir na fábrica, entender como a fábrica funciona, ela pode ser fundamental para a sua carreira no futuro. Boa, boa, super legal. Ô Dani, falando um pouquinho de marketing, né? A gente vem passando por várias transformações e transformações em carreiras, né? E marketing é uma das carreiras que vem sofrido positivamente ou não, sei lá, né? Transformações. Turbilhão! Como é que você enxerga o papel, né, do marketing hoje, comparado ao que era lá atrás? E o que hoje uma pessoa precisa ter, né, para trabalhar com marketing e ter uma carreira de sucesso? Tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que é olhar para fora. Quer conhecer quem é seu consumidor, quer conhecer quem são as pessoas que você quer que comprem sua marca. E olhar para elas não como compradores e consumidores, e olhar para elas como seres humanos. E entender quais são as tensões que essas pessoas têm, quais são as dores que elas têm, quais são as paixões que essas pessoas têm. Porque, ao fazer isso, uma área de marketing é a área que vai conseguir traduzir o que está acontecendo fora da companhia, com as pessoas que a gente quer que sejam nossos consumidores e vai trazer para dentro. Se você ficar sentado 100% do seu tempo dentro de um escritório só olhando para o seu computador, que infelizmente é o que a gente vem fazendo nos últimos tempos, você não vai saber o que é ser relevante para os seus consumidores e para essas pessoas. Então, para mim, ser um bom profissional de marketing é ter o pulso de quem você quer que te consuma e você entenda muito. Porque ao entender, você vai poder criar conceitos, produtos, posicionamento, histórias, campanhas. Você vai ser relevante para essas pessoas. E a área de marketing é quem traz isso. Então, esse, para mim, assim, é o número 1. Que tem várias expressões, a gente fala de foco no consumidor, consumer-centric, tem um monte de expressões, mas no fim do dia entenda muito bem para quem você está trabalhando. Porque ao fazer isso, você vai ser muito mais relevante. Esse, para mim, é um. A outra é que durante muito tempo se discutiu se o marketing é custo, se o marketing está perdendo relevância, né? E as pessoas falam, você é CMO, Chief Marketing Officer, eu sou, na verdade, CDO, Chief Growth Officer. Assim, o que eu quero entregar é crescimento. Então, não sou a vice-presidente de marketing, eu sou a vice-presidente de crescimento. Porque na hora que eu viro relevante e e eu vejo uma consumidora no supermercado pegando um saquinho de Doritos e colocando dentro do carrinho, eu falo, eu estou fazendo o meu trabalho. Eu estou conseguindo mostrar que é relevante comprar esse produto. E naquele momento, ele é um produto. Mas a marca Doritos não é um saquinho de tortilha. A marca Doritos é uma marca que encoraja as pessoas a acharem o seu lado mais ousado, é uma marca que fala que não existe nada mais bold do que ser você mesmo através de Doritos Rainbow. Então, eu acho que a gente entender que os consumidores e as pessoas querem que as marcas falem sobre o que é relevante para a sociedade, querem que as marcas se posicionem, porque ao não se posicionar, você está sim se posicionando como marca. E que as marcas gerem um impacto positivo na sociedade, nas pessoas. Isso, para mim, é um bom profissional de marketing, porque todo o resto de tudo que a gente faz dentro da empresa, todos nós vamos aprender uma vez na vida. A gente vai aprender quais são as nossas tarefas, tudo que a gente tem que fazer, todos os processos e tudo mais. Mas esse olhar de fora para dentro e essa intencionalidade de ser relevante, eu acho que não são todos os marqueteiros que têm. E eu acho que isso é o que faz a gente... por que Doritos é eleita a marca
que mais suporta a comunidade LGBTQIA+? Porque ela está fazendo. E as pessoas hoje, elas sabem quando é verdade e quando não é verdade. Elas entendem quando é realmente uma coisa que faz sentido e que a marca mantém consistência nisso. Então, às vezes eu vejo assim, eu falo assim, mas você sabe quem é o seu consumidor? Ou você sabe aonde o seu consumidor vai? Você sabe quais são as coisas que o seu consumidor gosta? Não, mas a gente fala com pessoas de 12 a 18 anos. 12 a 18 anos não é uma descrição. Eu não sei se ela gosta de música, se ela gosta de futebol, eu não sei se ela gosta de games, porque se eu souber isso, eu vou fazer campanhas, vou fazer projetos voltados a isso. Então, eu acho que isso é o mais desafiador, e o mais desafiador também é que na minha época, eu falo isso, parece que eu sou uma, né, mas já estou na categoria tia. Mas era assim, a gente entregava uma cópia numa televisão, acabava o nosso problema. Lancei a campanha. Eu só vou saber o que as pessoas acham da nossa campanha daqui 3 meses, quando uma pesquisa dizer para a gente se as pessoas gostaram ou não da campanha. Hoje, o nosso trabalho começa quando a gente dá o play. Pá, postei. Agora que eu vou entender o que as pessoas... E elas vão falar para a gente e elas vão responder em real time. O que elas acham, o que elas não acham, se elas gostaram, se elas não gostaram. Então, é um trabalho muito mais multitarefa e multifacetado nesse sentido do que no passado, onde era um monólogo. Hoje é um diálogo. E um diálogo dá muito mais caldo e muito mais conteúdo do que um monólogo. Então, acho que essas são as coisas que eu acho que é muito importante as pessoas terem. E aí, a questão do digital, não preciso nem falar, porque todo mundo aqui já é native digital, já nasceram no mundo digital. Então, eu fui analógica e digital, mas para quem já nasceu no digital, a gente não precisa ensinar muita coisa, não. Boa, show. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gostei muito desses insights, né, de um profissional de marketing, um olhar centralizado no cliente. Agora, quais são algumas outras competências que você entende serem importantes para o profissional do futuro, né? Porque, assim, é o que você trouxe, né? O World Economic Forum trouxe várias coisas, já, né? Tem vários relatórios falando, mas o que você entende? Independente de qualquer coisa, o que você acredita que as pessoas precisam desenvolver para estarem no jogo, para não perderem espaço, estarem constantemente evoluindo nas suas carreiras, com esse novo conceito de futuro da profissão? Eu acho que tem algo que vem acontecendo, e já vem acontecendo, inclusive para o meu time, por exemplo, que é um olhar muito mais que a gente chama em inglês de end-to-end, que é de ponta a ponta, que é entender que você não é só um pedacinho. No passado você tinha muito isso, não, trabalha-se muito em silos, e aí assim, não, eu faço essa parte, aí eu entrego para o Flávio, aí o Flávio faz a parte dele. Se depois o lançamento der errado, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu fui só a primeira parte, depois vem mais um monte de gente, e aí, problema deles. Hoje não, hoje quando eu penso num Doritos Wasabi, que a gente lançou recentemente, não é só sobre eu desenhei esse produto, eu tenho essa cor, e eu lavo a minha mão. Esse produto vai estar com o preço correto na gôndola do supermercado, porque se ele não tiver com o preço correto, ninguém vai comprar ele. Esse produto, eu vou fazer uma campanha que vai, de alguma maneira, gerar engajamento, sim ou não? A gente vai conseguir distribuir esse produto da maneira como a gente distribui o Doritos Nacho, sim ou não? Então, é um olhar muito mais amplo. Por quê? Porque hoje a gente trabalha com aquele conceito de squads, que são os grupos que não necessariamente são da mesma área, mas eles são totalmente multifuncionais. Então, quando você pensa em alguém que vai liderar um projeto, eu vou liderar um projeto que vou falar com a pessoa da fábrica, eu vou falar com a pessoa de trade marketing, com a pessoa de vendas, com a pessoa de finanças, com a pessoa de tributário. Eu vou falar com todo, eu vou fazer essa interlocução com todo mundo. Então, achar que o meu trabalho é só vou fazer uma campanha, eu acho que a gente perde muito a questão de negócio. E cada vez mais eu vejo a necessidade de profissionais não só de marketing, mas de todas as áreas da companhia, de serem muito mais abertos e terem essa visão mais satélite do todo, porque no fim do dia a gente só vai crescer se a ponta ali no final funcionar.
porque só a minha parte não vai fazer crescer. Então, eu vejo essa mudança, assim, que não significa que as pessoas vão ser generalistas, elas têm que ter a profundidade, mas não dá mais para dizer que, não, é que isso é da minha área, não é do outro. Essa interseccionalidade é muito grande hoje, então eu acho que a gente eu falo que mais do que um profissional de marketing, é um profissional de negócio. A gente está gerando negócio. É óbvio que a gente entende muito sobre posicionamento de marca, de uma série de coisas, mas um olhar mais amplo, um olhar que não fica só na sua área. Quanto mais você entender como a companhia funciona, mais você vai poder trazer insights. Até porque a área de marketing é uma área que tem essa questão dos insights, da criatividade. Às vezes eu vou numa fábrica e eu entendo um processo e eu faço uma pergunta e que talvez aquela pergunta vai mudar algo que vai melhorar a produtividade da planta. Então, esse apetite por coisas que vão mais além do que só o que você está fazendo, eu acho que isso para mim, assim, não é nem evolução, é o que a gente tem que fazer como profissional. Até porque a gente se fortalece. Legal. E até, Dani, então, talvez um conselho aqui para o pessoal independente, assim, de alguma característica ou alguma habilidade, pega hoje, né, o seu trabalho, pega o seu dia a dia, pega aquilo que você faz e tenta entender o todo, né? O ponta a ponta, que é o que você falou do Por que você está fazendo aquilo? Qual é o impacto do que você está fazendo no todo? Exato, exato. Porque começa a ficar mais relevante. Fica mais relevante e você, se a gente fizer uma analogia, você pode ser o especialista daquilo que você faz, né? Mas você entende o todo. E se você consegue entender o todo, em algum momento você pode fazer um movimento de carreira para se tornar especialista daquilo que você conhece por cima, mas o suficiente para agregar valor e se desenvolver ali. Então, o ponto pessoal, super gostei. Então, assim, você trabalha com tecnologia na área de vendas, né? Que é a minha área. Qual que é o papel da área de pré-vendas? Né? Eu vendo, eu entrego, quem implementa, quem dá o suporte, quem fatura, quem desenvolve o produto, quem corrige bug, quem, enfim, lança novas funcionalidades. E aí eu começo a entender o ecossistema e o fim a fim, né? O ponta a ponta. Isso vai me trazer uma maturidade muito maior e a visão de negócio que você falou, né? E eu acho que a gente começa a amadurecer como profissionais quando a gente sai daquela visão de, pô, vou trabalhar. Não. Qual que é a visão do negócio? Como é que o negócio cresce, né? E aí você entende o todo e você começa a amadurecer a sua visão. E eu acho que isso, Dani, me corrija se eu estiver errado, eu acho que essa visão de negócio é o que vai fazer a pessoa chegar num cargo de C-level como o seu. Sim, né? sim. Ou, enfim, a um crescimento gerencial, diretoria, etc. Quem não tem visão de negócio sempre vai ser executador. Né? O executador mais técnico, vai ficar no técnico. E essa capacidade não tem problema, de crescer, né? muitas vezes. E tudo bem, tem gente que adora tá exatamente com esse perfil e trabalhando dessa maneira. Mas se você tem uma ambição de crescer ainda mais, é muito importante que você, sim, entenda muito da sua área, mas entenda o impacto que a sua área tem no negócio, positivamente ou às vezes negativamente. Por isso que algumas mudanças acabam acontecendo. E tem uma outra coisa também que eu acho que é importante, que é quanto mais você cresce, mais você vai ter que aprender a habilidade de liderar o outro. É menos sobre você fazer tudo sozinha e você conseguir fazer grandes projetos com a ajuda de muitas pessoas. Então, você vai ter que aprender a delegar, você vai ter que aprender a confiar no trabalho dos outros, você vai ter que aprender uma série de coisas sobre como você motiva e lidera as pessoas. Isso também é super importante. Às vezes a gente vê profissionais que são brilhantes, mas não tem nenhuma competência de liderança. Boa, boa. Dani, estamos chegando no fim, a gente quer responder algumas perguntas, mas a nossa última pergunta. Uma característica sua, se fosse assim, pegar a sua melhor característica, aquilo que você mais gosta, aquilo que você atribui todo o sucesso e construção do que você está tendo e fazendo. Qual seria essa competência para você emprestar para um jovem? Se você pudesse emprestar uma competência sua, uma característica, uma habilidade, qual que seria e por quê? Nossa, ai, que difícil, não sei, acho que nunca ninguém me fez essa pergunta. Coragem é a palavra que vem na minha cabeça. Assim, a coragem de acreditar que
vamos seguir e vai dar certo. Agora, pensando numa habilidade minha, eu acho que é a capacidade de trazer os outros comigo, assim, sabe? Quando você tem não, a gente vai fazer esse projeto, a gente vai impactar muita gente. Eu não consigo fazer isso sozinha. Eu preciso apaixonar outras pessoas desta ideia. E eu acho que eu consigo fazer isso, assim, quando eu vejo, eu já estou vendo lá na frente, e aí eu trago pessoas para construírem isso junto comigo. Então, às vezes, inclusive agora estou pensando alto aqui com você, mas isso é algo também que é super interessante, porque muitas vezes eu tenho que engajar pessoas de outras áreas, que vão ter que mudar o jeito que eles vão fazer o produto, ou o jeito que eles vão distribuir o produto, e eu tenho que deixá-los motivados e apaixonados por essa ideia de que vai tirar eles da zona de conforto, né? Então, se eu pudesse emprestar, seria esse, assim, a capacidade de definir para onde a gente vai e a capacidade de angariar essa turma toda para fazer esse negócio acontecer. Legal, super legal, gosto dessa característica. A gente tem algumas perguntas aqui, e pessoal, vocês podem mandar suas perguntas, a gente ativou um recurso para você dar like, se você gostou de alguma pergunta e acha que ela tem que ser respondida, por favor. Dani, a gente sempre faz a gente vai tirar uma foto agora, esse é o momento de sorrir para a gente fazer o post lá que o pessoal vai se engajar. Agora, peraí, ó. Show! Aí nós temos uma pergunta aqui que é da Michele Mendes. Obrigado pela sua pergunta, Michele. As mulheres são muito competitivas. Ainda ocorre muito isso nesse meio ou as mulheres estão mais unidas? As mulheres estão muito mais unidas. Elas aprenderam que essa concorrência não é positiva. E elas aprenderam que os homens são muito unidos. E parte dos homens estarem em altos cargos de liderança é porque eles se apoiam muito. E parte de algumas mulheres não terem conseguido é porque ficava uma sabotando a outra. Então, a duras penas, aprendeu-se que, e por isso tem essa palavra que chama-se sororidade, a duras penas se aprendeu que a gente não tem que brigar entre a gente tem que se unir, porque juntas somos mais fortes. Então, a gente se apoiar e uma puxar a outra é o que vai fazer mudar o percentual de mulheres em cargos de liderança. Então, eu digo isso quando eu olho a minha trajetória e eu olho nos anos, o que eu estou vivendo hoje e o que eu vivi no passado, eu posso dizer para você isso com muita convicção, que sim, estamos muito mais unidas. Legal, show de bola, muito legal, obrigado por compartilhar. A gente tem uma outra pergunta que é do Jonas dos Santos Garcia. Obrigado pela pergunta, Jonas. A PepsiCo também precisou se reinventar alguns dos seus processos pelo Covid-19? Quais as aprendizagens que estão sendo tiradas desse novo tempo? Putz, nossa, muitas. A primeira é que impossível é uma palavra que saiu de moda, porque a gente falava que era impossível liderar a nossa companhia com todo mundo em casa. Impossível a gente conseguir fazer isso se a gente não tiver não sei quantas pessoas viajando para tal lugar. Impossível fazer isso nesse tempo, porque esse é um tempo recorde que a gente nunca conseguiu fazer. Então, eu vou dar um exemplo, a gente está falando sobre impacto, eu vou dar um exemplo. A gente, durante a pandemia, a gente conseguiu reduzir em 50% o tempo de aprovação de doações de alimentos que foram feitas para comunidades em vulnerabilidade. Então, a gente demorava X tempo, a gente conseguiu reduzir em 50% de tempo, respeitando todas as regras. E por quê? Porque a gente não tinha tempo para esperar para fazer as doações. Tinham pessoas morrendo de fome. A gente precisava fazer as doações. Então, esse eu acho que é um legado. O outro legado que a pandemia trouxe para a gente foi que a gente pode ser muito mais efetivo nas reuniões, a gente pode ser... O Zoom nos trouxe essa possibilidade de ser muito mais efetivo, muito mais curto, muito mais direto ao ponto, para que as pessoas possam ter mais tempo com as suas famílias e com o que elas queiram fazer. A gente aprendeu que, às vezes, muito perto, a gente estava muito longe. Quantas relações não ficaram mais próximas? Mesmo a gente não estando fisicamente nas empresas, a gente conseguiu resolver problemas de uma forma muito mais pragmática e muito mais rápida.
E algo que eu acho que, principalmente pensando na área de marketing, a gente aprendeu a tomar decisões numa lógica de progresso à frente da perfeição. Então, do dia para a noite, o comportamento dos consumidores, a gente mudou a forma como a gente consome, a gente mudou a forma onde a gente vai comprar, a gente mudou a forma dos itens que a gente compra para levar para nossa casa, por conta da pandemia. Então, tudo que a gente tinha de estudo, tudo que a gente tinha de dado, do dia para a noite, não valiam mais nada. E a gente tinha que tomar decisões semana a semana com as decisões que a gente, com as informações que a gente tinha naquela semana. E isso é um pragmatismo muito grande, porque a gente normalmente esperava ter todas as informações possíveis e imaginárias para uma tomada de decisão. E a gente teve que aprender a tomar decisão com o melhor nível de decisão que a gente tinha, de informação que a gente tinha. Então, acho que tem muitos legados que a pandemia nos trouxeram para ser mais ágeis, para impactar mais pessoas, para simplificar uma série de coisas, e para usar muito mais a tecnologia a nosso favor, para a gente estar mais próximo das nossas famílias também. Show, muito legal. A gente tem mais uma pergunta. Eu acabei de mandar, daqui a pouco eu falo, mas eu acabei de mandar o post nosso no LinkedIn para depois o pessoal se engajar lá. Mas o Jonathan Vinícius da Silva, ele falou: Daniela, você tem o hábito de leitura? Se sim, quais bibliografias você gostou e poderia nos recomendar referente à liderança e marketing? Tem uma que eu amo, que eu li recentemente, da Michelle Obama, e assim, eu mega recomendo que vocês leiam o livro dela e o livro do Barack Obama também, porque eu acho que mostra não só a questão de como ela, mulher, e eu não sei se todo mundo sabe, mas o Barack Obama foi estagiário dela, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas está lá no livro. Então, eu acho que não só como eles cresceram na carreira, mas também todos os desafios que eles também tiveram que ter raciais nos Estados Unidos. Então, eu acho que assim são dois livros que são muito, para mim, assim, ficaram livros assim de cabeceira. Eu super recomendo que vocês leiam. Legal, super, super legal. Assim como o Barack Obama, eu fui e continuo sendo estagiário da minha esposa. E, na verdade, essa é uma boa decisão, né? Minha esposa é muito mais competente do que eu. Dani, muito obrigado pelo seu tempo. A gente quer respeitar o seu tempo e o tempo de todo mundo. Muito, muito obrigado. Foi uma aula, bate-papo gostoso, a gente aprendeu muito. Eu queria abrir aqui para você, assim, últimos insights, últimas palavras, qualquer coisa que você queira deixar para todo mundo que está acompanhando aqui com a gente. Eu acho que parte eu falei, né? Essa questão de acredite no seu potencial e não deixe que te coloquem nesse lugar que você sabe que não é seu. Vão sim ter momentos que você vai para o lado, vão ter momentos que você vai para frente, não é sempre que a gente ganha todas. Escolha as suas batalhas, qual batalhas realmente valem a pena, algumas outras elas não valem a pena, nem gaste energia nisso. E para vocês, no momento de vida que vocês estão, definam para onde vocês querem ir. Eu sei que essa é uma pergunta difícil, né? Onde você quer estar daqui 5 anos? Talvez vocês não precisam pensar assim, onde eu quero estar daqui 20 anos, mas onde você quer estar daqui 5 anos? E aí, quando chegou nos 5 anos, vê se você chegou lá ou não. E aí olha e fala assim, tá bom, eu cheguei aqui agora. E agora, como que eu vou? Para onde eu quero estar nos próximos 5 anos? Definam o que vocês querem e para onde vocês querem ir, porque isso vai ser o grande guia das decisões que vocês vão tomar na carreira de vocês. Porque senão vocês vão estar muito à mercê do que as pessoas estão escolhendo para vocês. Né? Se escolham. E quando vocês forem olhar para uma cadeira, olhar para uma posição, não fica só focado no que vocês não têm. Foquem não no que está faltando, foquem no que está sobrando, no seu talento que está sobrando. E entendam que hoje as empresas precisam de uma maior representatividade, elas precisam de diferentes experiências, porque é isso que vai as tornar cada vez mais relevantes. Então, é isso. Show de bola, Dani. Obrigado novamente, pessoal. Próximos passos, tá? A gente tem uma próxima live no dia 22, terça-feira que vem, com o presidente do Conselho do Grupo Algar. Vai ser um bate-papo muito legal, muito rico também.
Eu acabei de mandar novamente. Deixem seus feedbacks e seus principais insights desse bate-papo nesse post que a gente deixou. Acho que tem muita coisa que foi perguntada e não foi respondida. Por que não, né? Coloquem ali, se conectem com a Dani, o LinkedIn dela está marcado ali. Eu só queria dizer, Dani, que a gente aprendeu muito, acho que a gente falou muito de liderança, de impacto, falou sobre vários outros temas, e acho que vale a pena dizer o quanto a gente sente que você é uma excelente líder, uma pessoa que inspira, uma pessoa que impacta de verdade a vida das pessoas. Eu não tenho dúvida que todo mundo aqui sai impactado e uma pessoa melhor, um pouco mais inspirado a construir a nossa própria carreira e buscar novas oportunidades de evolução e uma constante melhoria e progresso. Então, super obrigado pelo seu tempo. A gente está super honrado e feliz por você ter retribuído, né, o give back que a gente chama aqui com a gente. Então, obrigado novamente. Obrigada a você, super obrigada. Esse projeto é super inspirador. Essa questão do give back, né, do devolver, é algo também que eu aprendi muito durante essa pandemia, que é uma outra forma de liderança é compartilhar conhecimento, né? O conhecimento que eu adquiri e tenho até agora, por que ele precisa ficar comigo? Porque eu não compartilho com mais pessoas, porque de alguma maneira isso pode impactar positivamente. Então, brigadão, adorei o papo, poderia aqui ficar falando horas, como você vê, falo pra caramba, mas super, super feliz de ter participado. Muito obrigada. E boa sorte para todos vocês. Show de bola. Eu liberei o chat agora para o pessoal também, enfim, dizer o que acharam, deixarem suas últimas mensagens. Não estou nem conseguindo ler agora, acho que todo mundo... Uau, que legal! Vou salvar e depois te mando, tá? Mas tá bom, me manda. Pessoal, podem esperar via e-mail agora informações de certificado para quem quiser e etc. Tá bom? Fiquem atentos no e-mail. Certificados só podem ser pedidos à emissão, né, até às 11h59. Depois não tem choro. É deadline de projeto. É campanha, né, Dani? Perdeu o prazo, perdeu o prazo. Campanha. Tem que entrar no ar. Maravilha. Dani, obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado a todos. E vamos subir. Um abraço.